Olá, pessoal. Eu sempre aguardo aí um minutinho para que, não sei, para que conecte. Não sei se conecta aí ao mesmo tempo, né? Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais para baixo, né? Bom, 1h30, começando aqui em ponto. 2h30, horário de Brasília. Aqui no MS é 1 hora a menos, então agora são 1h30, 13h30. E eu vou começar já aqui, porque tem bastante assunto muito interessante para eu abordar aqui hoje com vocês. Então, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos neste programa Harmonização Facial de Dentro para Fora. E aqui você vai aprender tudo o que precisa para encantar o seu paciente e torná-lo fiel. Assim, você vai transformar a vida da sua paciente. Eu sou a doutora Mônica Bucher, especialista em harmonização facial e trabalho com abordagem funcional integrativa. E hoje eu falarei sobre os segredos para você encantar a sua paciente e torná-las fiéis a vocês. Então, todas as vezes eu falo que nós precisamos olhar a nossa paciente ali de dentro para fora. Mas então por que é que a gente tem que olhar a nossa paciente de dentro para fora, já que ela nos procurou ali porque estava incomodada com a ruga, estava incomodada com aquele derretimento da face? Por que nós precisamos então olhar essa paciente de dentro para fora, sendo que ela não me procurou para isso? Porque às vezes, pessoal, a nossa paciente ali, ela está dizendo para nós que ela está insatisfeita ali com aquela ruga, está insatisfeita com aquele bigode chinês, está insatisfeita com esse aspecto de derretimento, que ela está se sentindo feia e que ela está te procurando para isso, porque ela quer melhorar ali esse rosto dela, porque ela está sentindo tudo isso. Eu tenho diversos relatos de pacientes que falam: doutora, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo assim feia e eu quero melhorar isso. Só que aí, provavelmente, esta paciente, ela está com outros problemas que só estão refletindo na pele dela. Simples assim. A pele, ela é o reflexo de tudo que está acontecendo por dentro. E aí, quando você passa a olhar para dentro desta sua paciente, você consegue enxergar muitas coisas. Até mesmo uma possível depressão naquela paciente. Porque ela chegou ali no seu consultório te relatando só o que estava acontecendo ali externamente. Ela estava te relatando as queixas que ela estava vendo visualmente. Só que provavelmente ela não te falou o que estava de fato acontecendo na vida dela, ou às vezes ela nem sabe realmente assim se tem alguma coisa internamente acontecendo, porém, como reflete na pele, ela não estava gostando de tudo aquilo que ela estava vendo ali na pele dela. E aí, quando você começa a enxergar essa sua paciente realmente ali por dentro, quando você começa a enxergar o que ninguém mais enxerga, começa aí o seu encantamento com a sua paciente. Ela começa a se encantar por você a partir daí, porque você vai começar a enxergar pontos que ninguém nunca enxergou. E aí você pode até tratar ali o rosto dela, as queixas que ela está te falando, porém, antes que você comece esse tratamento, você precisa analisar muitas coisas. Porque a partir do momento que você fala para ela que você não vai tratar somente o rosto dela, e sim ela por inteiro, aí a conversa muda, né? Porque pensei bem, pessoal, mesmo quando uma paciente ela não está bem psicologicamente, nada fica bem. Vocês já perceberam isso? Vocês já pegaram alguma paciente dessa maneira, do tipo,
Você fez um botox, ela retornou no retorno, ai, não gostei, achei que ficou assimétrico, assim, coisas da cabeça dela, que você olha e fala, meu Deus, de onde que ela está enxergando isso? A sorte que você tem as fotos do antes e depois. Mas você percebe que não é realmente algo visível, é algo da cabeça dela, vamos dizer assim, né? Ou ela fez um microagulhamento, daqui a pouco ela volta reclamando, ai, eu não acho que realmente fez um efeito, eu não acho. Então aquela paciente está ali sempre reclamando, sempre, ela nunca está 100% satisfeita, ou quer sempre mais. Fez um preenchimento de boca, daqui 15 dias, eu quero mais. Daqui 15 dias, eu quero mais. Então, ela não está bem psicologicamente. Então, como que você vai tratar uma pessoa dessa maneira, que não está bem psicologicamente ou com outros problemas, né? Eu já peguei paciente assim. E neste caso, pessoal, eu estou dando aqui um simples exemplo de uma depressão. Mas tem muitos outros problemas que podem estar acontecendo com essa paciente e que ela mesma não tem a mínima ideia, porque ela nunca foi atrás disso, para ela tá tudo bem, não vou ver, porque para isso ela teria que procurar um médico, isso, aquilo, e já começa a colocar aquilo na cabeça dela, não, ou então, pagar uma consulta, ficar na consulta, não, e acaba que vai. Só que pode estar acontecendo aí muitas coisas internamente com ela, aliás, com certeza sim, para ter assim, às vezes um processo ali no rosto dela tão visível. Bom, e aí o que acontece? Nesta primeira consulta é a hora que você vai conversar com essa paciente, a primeira consulta. Hoje, inclusive, eu falei isso nos stories, né? Nessa primeira consulta, você até pode oferecer aquele cappuccino, oferecer aquele bolo, oferecer isso tudo, pessoal. Você está agregando valores e eu sou super a favor, nós precisamos sim agregar valores na nossa consulta. Porém, é nessa primeira consulta, nesse primeiro contato que você tem com a sua paciente, que você precisa escutá-la. É o momento dela falar, ela vai falar. E aí, essa consulta, esse primeiro encontro de vocês, nunca vai ser um encontro rápido ali, onde é 15 minutinhos, aquele encontro básico que você fala, você faz aquelas perguntas clichês que todo mundo fala, aí você vai lá, tira uma foto, aí depois você coloca ali a lista de problemas, a lista de solução, então, você tem isso, o problema é esse, vamos fazer assim. Não, você vai deixar ela falar, você vai fazer perguntas ali que nunca ninguém fez, ela vai falando, e você vai percebendo todos os detalhes que ela vai falando. E aí, a partir daí, você já começa a enxergar o que ninguém enxerga, porque a maioria das pessoas enxerga exatamente só isso daqui. Então, aí você começa a enxergar. Porque hoje em dia existem muitos profissionais da área da saúde que fazem esses procedimentos estéticos de harmonização. Existem muitos profissionais. Então, você precisa enxergar o que ninguém está enxergando. E começa a partir daí, a partir desse primeiro encontro que você tem com a sua paciente. E aí, nesse seu primeiro encontro da sua paciente, depois que ela relatou tudo que ela tinha relatado, que ela tinha para falar, você vai solicitar os exames de sangue. Ou então você vai, de repente, naquela pergunta que você fez a ela fica te olhando assim, meu Deus, por que ela está me perguntando isso? E aí você fala, calma, que no final eu vou te explicar tudo. Então ela vai falando, mas ela já fica com aquela pulguinha atrás dela, puxa, eu vim aqui fazer um botox, vim fazer alguma coisa, e ela tá me perguntando um monte de coisa nada a ver para a cabeça dela, né? E aí você solicita esses exames de sangue, esses exames laboratoriais. E aí, depois que você solicita esses exames laboratoriais, é que aí que você vai agir na individualidade dela, né? Então, como você vai estar ali enxergando o que ninguém enxerga, você vai dizer para ela o que ninguém nunca disse a ela. E no final das contas, né, que depois que você
enxergou tudo isso, que veio esses exames de sangue, você vai ter aí o seu segundo encontro com ela, aonde que vai ser você que vai falar. Vai ser você que vai falar. Também é um outro encontro mais extenso, porque você vai explicar exatamente o que está acontecendo com ela. Porque vamos supor, nessa consulta, ela te falou, ela te relatou o que você pergunta, ela realmente está muito cansada, ela tem muito isso, muito aquilo, ela vai falar tudo o que está acontecendo com ela. E aí você vai entrar, e aí é que você vai dar uma aula para sua paciente, e aí que você vai explicar realmente o porquê que aquilo está acontecendo com ela. Fala, olha, tá vendo? Por que você está se sentindo isso? Esse exame aconteceu isso, é por isso, isso e isso, isso. Lembra que eu te perguntei como que você mastigava? Lembra como eu te perguntei tal coisa? E aí você começa a falar tudo isso. E daí é uma aula. E ela já fica assim. E aí, o mais importante também é essa parte, gente. Principalmente para quem trabalha, que a maioria das pessoas trabalha com preenchedores. Óbvio, todo mundo que na parte de harmonização trabalha com preenchedores. E é muito importante essa hora que você tá ali com aqueles exames de sangue, você dizer a ela, olha, então, de acordo aqui com seus exames, nós não vamos poder fazer um preenchimento agora. Como assim? Eu fui na outra lá e ela fez um preenchimento em mim, como assim não vou poder? Então, eu não sei como que você estava antes, se você estava dessa maneira ou se foi sorte, né, alguma coisa do tipo, mas eu não trabalho dessa maneira. Eu estou vendo e eu estou te mostrando aqui que a partir desse parâmetro, o seu sangue está mais viscoso e eu não vou entrar com preenchimento agora. Então essa paciente, o que ela vai fazer? Meu Deus, nunca ninguém me falou isso. Gente, olha o perigo que eu estava correndo. É essa a reação, porque eu já tive pacientes assim. Eu já tive uma paciente assim, que nós começamos, ela já tinha feito preenchimento, muito preenchimento, muito não, já tinha feito preenchimento, e agora ela queria mudar. Tá vendo? Ela não foi fiel àquela dentista dela. Ela não foi fiel, porque ela saiu. Porque se ela me procurou, ela não estava sendo fiel com ela. Então, a hora que eu falei isso, ela falou, sério? Meu Deus, ela não me fez nenhuma pergunta dessa. Ela não me pediu exame nenhum. Então, pois bem, está acontecendo isso e mais aquilo. E aí, então, nós vamos agir aqui. Nós vamos equilibrar esse seu organismo em primeiro lugar. Podemos fazer outros preenchimentos não. Podemos fazer outros procedimentos, porém este aqui agora não. Nós vamos equilibrar para daí depois a gente entrar com isso, com esse procedimento, com esse preenchimento. E aí, só um pouquinho. Só vendo aqui na hora. Tomar uma aguinha aqui, gente, peraí. Então, a partir do momento que você começa ali a enxergá-la como completo, enxergar o que ninguém nunca enxergou, quando você começa a tratar o que ninguém nunca tratou, quando você começa a fazer tudo isso, você ganhou seu paciente. Você tem uma paciente fiel. Você tem. Porque ela vai partir daí, ela vai confiar em você, porque nunca ninguém falou aquilo, nunca ninguém deu uma aula para ela, nunca ninguém falou nada disso para ela. Eu cheguei lá, eu simplesmente, no mesmo dia que eu fui, eu já fiz o meu procedimento. Eu fui, ela me falou, passei no outro, pegou a secretária lá, a secretaria, já fiz o pagamento, já fiz o procedimento, e não aconteceu, e eu saí de lá assim. Então, a partir desse momento, eu ganhei essa paciente. Então, é uma paciente que é fiel a mim, que ela vem a mim, que eu faço este acompanhamento com ela, que aí eu cuido da vida dela, a gente cuida aqui do rosto, eu também vou cuidando, porque quando eu equilibro essa paciente, eu estou equilibrando tudo aquilo que estava desregulado, que eu analisei ali naqueles exames. E essa é a grande diferença de um profissional
que trabalha dessa maneira integrativa, dessa maneira olhando o seu paciente por completo, de um outro profissional que não faz nada disso. Esta paciente, ela te valoriza. Essa paciente agora vai saber que você se preocupa verdadeiramente com ela, que você olhou realmente o que ninguém tinha olhado. Então, a partir daí, você tem essa paciente fiel, a partir daí, você tem essa constância dela no seu consultório, porque como você vai começar a cuidar não só do rosto, mas da saúde dela, ela vai ali estar voltando a cada 2 meses, porque você vai estar fazendo esse acompanhamento, você vai estar fazendo a suplementação dela, ela está sempre dentro do seu consultório, confiando em você. Pode ser que mais lá na frente, adie um pouquinho desses 2 meses, fique um pouco mais espaçoso? Pode ser, mas ela volta em você, porque ela confia em você. Esse que é o grande lance. Você saber enxergar o que ninguém enxerga. E a partir disso, você precisa dos exames de sangue. Enxergar que todo mundo enxerga, gente. Vamos falar a verdade? Falar que você está precisando de um botox, falar que você está precisando de um preenchimento na maxila, falar que você está precisando de um preenchimento de queixo. Vamos falar a verdade. Quem que não faz isso? Só se a pessoa realmente for muito ruim, né? Você tira uma foto de uma pessoa de frente, de 45 e de 90 graus, e aí se você também não souber analisar o rosto dela, aí, gente, pelo amor de Deus, né? Não estamos nesse nível aqui disso. Nós estamos falando com profissionais que sabem fazer essa análise. E aí, o que acontece? Existem um monte de cursos hoje em dia. Eu sei disso porque eu já estive também desse lado. Sempre vai surgindo curso após curso. Técnicas diferentes. Agora surgiu uma técnica de preenchimento assim. Agora surgiu uma técnica de lifting assim. Agora surgiu um aparelho potentaço para estimular colágeno assim. E aparelho, gente, piorou. Porque aparelho, infelizmente, eles são caríssimos, que daqui 6, 8 meses, lança outro aparelho. E aí, caramba, gastei aqui 100 mil no Ultraformer, daqui 6 meses lançou o Ultraformer Plus. E aí as suas pacientes vão querer quem tem o Ultraformer Plus. E aí você já fica naquela. E aí você não tem percebido, você não está notando que você está olhando simplesmente procedimento. Você está indo atrás de cursos para fazer procedimento. Porque agora, aquela biomédica, ela está fazendo um fio de tração. Meu Deus do céu, eu preciso fazer um fio de tração. Meu Deus do céu. Preciso fazer. Agora, aquela outra dentista começou a fazer fios de PDO. Ela está postando lá que ela está colocando fiozinho aqui no pé de galinha. Meu Deus do céu, eu não faço isso ainda. Preciso fazer um curso de fio de PDO. Ai, agora lançou um preenchimento junto com um bioestimulador de colágeno junto com preenchimento. Caramba, preciso saber disso também. Então a gente sempre fica assim, atrás dos procedimentos. Um pouquinho. Olha, você está perguntando aqui se toda paciente nova tem que seguir esse procedimento. Sim. Se a sua paciente, ela te procurou, você tem essa oportunidade de você falar para ela que você trabalha dessa maneira. E a partir do momento que você explica isso, eu falo, gente, por experiência própria. A partir do momento que você fala a maneira como você trabalha, ela se encanta por você. Eu estou falando isso por experiência própria. E elas fazem exames de sangue. Ela fala, nossa, realmente, faz tempo mesmo que eu não sei o que está acontecendo. Faz tempo que eu não fiz uns exames, um check-up. Faz tempo que eu não fiz um check-up. Elas relatam desse jeito. Falei, então, aqui eu trabalho dessa maneira, porque eu olho tudo o que está acontecendo com você. E aí no seu retorno eu vou te explicar tudinho. E aí no retorno, gente, ela sai tão maravilhosa, ela sai assim, tão maravilhada, ela sai tão encantada, vai ali, faz seus nutracêuticos, eu dou a receita, e aí eu já marco o retorno dela, falo, olha, você vai voltar daqui 2 meses, eu quero saber como que você está. E aí a gente tem os depoimentos de quando ela volta, que mudou a vida, que transformou, e aquele monte de coisa maravilhosa. E é uma sensação assim, é uma sensação maravilhosa, gente. Você realmente você poder contribuir
com aquela pessoa, contribuir mesmo de fato ali com a vida dela, você transformar, porque é transformador. Quando uma pessoa, gente, se é uma pessoa que ela tá cansada, que ela não tem ânimo pra nada, e tipo assim, porra, minha cara tá aqui derretendo, meu rosto tá derretendo, vou lá ver o que eu faço, né? Não tá dando certo isso daqui. Aí você não tá falando da depressão, às vezes pode ser outra coisa. Eu tive uma paciente, essa semana, uma paciente nova, e aí, ontem, e ela também me relatou sempre cansaço, uma queda enorme de cabelo, assim, assado, tal, na consulta passada. Ontem foi o retorno dela, né? Então, quando na primeira consulta, ela me relatou tudo isso, esse cansaço, e falando como se fosse uma coisa normal. Eu sempre fui assim. Tá, né? Meu cabelo, nossa, cai muito, normal, sempre foi assim, sempre assim. Tá, e quando fez o último check-up, nananã, aquela conversa toda, realmente faz tempo, nem lembro quando que eu fiz o último check-up, tá? E aí, então, gente, ali, olhando os exames delas, elas estavam com o hipotireoidismo subclínico. Eu falei, você sabia que você tem um hipotireoidismo subclínico? Não. E ninguém me falou. Eu falei, então, pois bem. Tem tudo que você tem aqui, estou vendo isso, e você está me relatando todos esses sintomas. Todos esses sintomas são de um hipotireoidismo subclínico. E eu estou vendo aqui, diante das minhas mãos, que sim, que você tem. Então você veja bem, se a partir do momento que você começa a mudar, que você começa a suplementar, que você começa a repor tudo que ela está precisando, olha o bem que você vai fazer na vida dela. Olha o bem que você vai fazer na vida dela. E ela veio para um simples botox. Entenderam? Então, voltando. Então aí você começa a fazer cursos atrás de cursos, você quer aprender agora uma técnica, você quer fazer isso, e isso é infinito, gente, é infinito. Se você fala assim, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer todos os cursos do mundo, né? Você fica, e aí, gente, a nossa visão fica pro procedimento, porque quando o paciente vem, né, por exemplo, essa paciente, o que eu ia transformar na vida dela? Ela veio para fazer um botox, ela veio, o que eu ia transformar na vida dela se ela veio para fazer um botox, não é verdade? E agora eu tenho assim um aparelho super mas agora eu aprendi uma técnica no final do ano, no final do mês eu aprendi uma técnica muito importante que agora que vai ser show de bola essa técnica para você. Mas vocês estão esquecendo de olhar a pessoa, olhar o seu paciente ali, verdadeiramente, escutar o seu paciente, analisar tudo isso. Porque essa é a base, gente. Eu não estou falando para vocês não fazerem cursos. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que se especializar. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que ter esses recursos, sim, para você trabalhar no seu paciente. Mas antes, você precisa regular isso. Você precisa tratar antes ele para receber tudo isso. Você precisa organizar tudo isso. Já falei em outras lives que você precisa saber se esse paciente está oxidando, glicando, inflamando. Você precisa saber tudo isso. Isso eu falo que é a base de tudo isso. Imagine só uma maquiagem. Quem gosta aí de maquiagem? Deixa eu só ver. Deixa eu só ver esse comentário. Tem o hipo de Hashimoto. Hashimoto, né, é uma doença autoimune. Sim, acaba que quem tem essa doença autoimune acaba que não consegue absorver direito certos nutrientes, que estes nutrientes são essenciais para a produção do colágeno. Então, olha como é importante você saber isso do seu paciente, porque aí você vai suplementar e o seu paciente está ali. Então, ele já tem que estar ciente. Olha, devido a isso, infelizmente acontece isso, então você explica a ele. Você já dá uma breve. E não, o paciente volta, não tem resultado, o paciente volta, não tem resultado. Agora eu aprendi uma técnica tal. Agora eu aprendi uma técnica tal. Agora eu aprendi uma técnica tal. Só que você não sabe o que está acontecendo com ele. Você tem que saber. Que a partir do momento que você enxerga isso, porque às vezes se ele não fala, se você não perguntar, ele não vai falar. Quem que vai no dentista fazer um botox e fala, eu tenho Hashimoto? Ninguém. Se você não pergunta, ele não vai te falar. E isso tem dentro, ali, de uma das perguntas da anamnese, né? E aí, às vezes, ele não sabe, que nem essa minha paciente. Então, a partir do momento que ele falou que ele tem, aí você já vai saber se ele toma a medicação, e quando você pega os exames, você vai ali ver se ele está controlado, tá? Essa história da tireoide
é bem complexa, tá? É bem complexa, assim, não dá para eu falar aqui numa live sobre este ponto. Mas o ponto é você enxergar exatamente isso, o que ninguém enxerga. Vamos comendo? Vocês perguntam para o paciente de vocês se tem problema na tireoide, gente? Vocês perguntam isso? Difícil, né? É difícil perguntar. Isso aí por quê? Então você pergunta, né? Você tem que saber por que você está perguntando também, né? Não é simplesmente eu falar aqui e a partir de amanhã você perguntar para o seu paciente por quê. Não, você tem que saber por que você está perguntando isso, né? Então, o exemplo que eu dou aqui dessa ROF integrativa, dessa abordagem funcional integrativa que eu tanto falo, só um pouquinho. É isso. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia para quem usa maquiagem, para quem gosta de maquiagem. Vamos lá. Vocês vão comprar, não vão fazer, ou vão fazer uma maquiagem em algum lugar. E aí, ou então você comprou uma maquiagem, aí você comprou um blush caríssimo, lá da marca tal. Você comprou um iluminador que tem até ouro dentro dele, porque ilumina mais o seu rosto, da marca tal. Comprei em Paris, comprei não sei na onde, comprei tudo. Aquela maquiagem top. Imagine isso, que é um curso top que você faz de procedimento. Só que aí, você não tem uma base top e a sua pele não é top, né? Então você precisa ter uma pele. Quando a primeira coisa que se faz uma maquiagem, todas as mulheres aqui sabem, é uniformizar a pele daquela pessoa. E a gente sabe que uma maquiagem bem feita é quando a pessoa faz uma pele bem feita, não é verdade? Quando aquela pele fica bonita e não fica carregada também, né? Vamos convenhamos, né? Porque colocar uma base, um monte de base lá, isso não é uma pele bonita, né? Tampar tudo com uma espessura assim, não. Se ela tem uma base boa, se ela comprou uma base boa, ela não precisa colocar um tanto assim de base no rosto da pessoa, não é verdade? Que ela vai passar. E aí, você pode passar aquele iluminadorzinho que você comprou na farmácia, porque a sua pele tá bonita. Então não vai fazer diferença aquele iluminador. Claro que aqui no caso do procedimento sim, faz diferença, mas eu estou dizendo isso. Então se você não enxerga nada disso dos seus pacientes e fica indo atrás de curso, sobre curso, sobre curso, você vai continuar indo atrás de curso, porque essa parte, pessoal, essa parte de você enxergar por dentro do seu paciente é eterno. Não tem coisas, não tem técnicas novas para você descobrir o que está acontecendo. O que existe hoje em dia, vamos por uma biorressonância, que a pessoa daí não precisa fazer lá furar, que ela faz ali no seu consultório com tecnologia, mas é a mesma coisa. Você vai analisar como que ela está internamente. E aí, quando você analisa internamente a sua paciente, você vai resolver muita coisa. E a partir do momento que você resolve muita coisa, ali, às vezes ela nem precisa fazer tanto procedimento, gente. Porque se ela te procurou, ela está insatisfeita. De repente, quando você melhora essa depressão, quando você melhora essa baixa autoestima dela, quando ela melhorou, plim, ela se sente linda. E realmente, quando a gente se sente linda, o nosso rosto é incrível, né, gente? O nosso rosto, ele reflete que você está bem. Todo mundo sabe que você está bem. Olha como que o nosso psicológico influencia. E quando você não está bem também, o seu rosto também. Então, além de para as outras pessoas perceberem isso, a própria pessoa se sente assim. Então, eu não tô bem. E aí você vai fazer esses procedimentos, a pessoa vai ali. A partir do momento então, que você olha tudo isso, ela já se sente bem, se sente maravilhosa. E aí você vai fazer poucos procedimentos nela. E hoje em dia, nós já sabemos que hoje em dia já foi-se essa época, a gente já encheu o rosto da nossa paciente de trocentos ml de preenchedores. Hoje em dia não tá mais na moda isso, gente. Tá todo mundo removendo preenchedor. Tá todo mundo removendo preenchedor só. E não tá fazendo básico, estão esquecendo, porque não estão enxergando o que precisa se enxergar. E aí essas pacientes não são fiéis a você, porque, eu fui naquela doutora, ela enfiou 15 ml no meu rosto, pelo amor de Deus, eu não quero isso mais. Aí eu vou em outra profissional, para a profissional tirar tudo isso aqui de mim. Então, ela nem volta em você para remover, porque ela vai ficar com vergonha, né? Gastei lá, agora eu vou lá para ela remover isso.
Aí vou em outro profissional. E essa paciente não é só fiel, não é uma paciente fiel a você. E aí, essa paciente que veio atrás ali para fazer ali, vamos supor, um procedimento, e ela ganhou, assim, né, ganhou, ela teve todo esse tratamento, com certeza ela vai falar de você. Com certeza ela vai falar. E a melhor propaganda nossa é a boca a boca. Ela vai falar de você e essa pessoa que ela indicou, ela não vai te mandar um direct lá no seu Instagram, aqui no Instagram, perguntando qual é o preço do seu Botox, qual é o preço do seu preenchimento. Ela não vai falar isso, gente. Ela sabe que é muito mais. Então, aqui é muito mais que um simples procedimento. Então, quando você entra com essa abordagem funcional, integrativa, ela é muito mais que uma estética. Então, ela é a base para você fazer todas as outras. Se você saber, você entender tudo isso do seu paciente, você ganha o seu paciente. Ele passa a confiar em você. Ele passa vamos supor, até te admirar, porque, poxa, eu vou lá, ela me deu uma aula, meu Deus do céu, tinha coisa que eu até nem entendia, mas que ela estava falando, né? Então, esse paciente, você ganha o seu paciente. E a partir do momento que a gente ganha o nosso paciente, gente, a gente tem a vida inteira. Ele pode vir ali a cada 2 meses, depois despassar, e depois tá lá, daqui 6 meses, tá numa roda, alguém falando que fez alguma harmonização, alguma coisa. Você acha que ela não vai falar de você? Não, vai lá na minha doutora. A minha doutora, aonde você foi? Ela só fez o Botox? A mesma sessão? Ah, não. Vai na minha doutora, porque a minha doutora não faz só Botox, não. A minha doutora, ela faz muito mais do que isso. E é isso tudo que eu explico no meu método para vocês. Ai. Bom, gente, fim de live. Falei bastante aqui com vocês sobre isso, para vocês fidelizarem as suas pacientes, para vocês, a partir, não de agora, mas em diante, ficarem mais aqui dentro, ficar sabendo de tudo que eu falo, e tratar os seus pacientes por inteiro, enxergar o que ninguém enxerga, tá bom? Beijinho, gente. Até a próxima live de quinta-feira. Tchau.